Meus prezados e valiosos ouvintes, bom dia. Venho neste presente dia 9 de outubro de 2024, quarta-feira, precisamente às 9h33, compartilhar convosco mais uma narrativa da santa e gloriosa palavra do Senhor Deus, registrada no Evangelho de João, capítulo 11, dos versos 1 ao 44, respectivos. Passo a leitura bíblica, então, do Evangelho de João, capítulo 11, e versos 1 ao 46, titulado A Morte e a Gloriosa Ressurreição de Lázaro. Que, pelo texto e contexto revelado aqui nessa passagem bíblica gloriosa, nos revela que a enfermidade, a morte e a ressurreição de Lázaro redundaram, sim, para a glória do Senhor Deus. Tudo cooperou, testificou aqui, desde o começo do versículo, do capítulo. O propósito era para que o nome do Senhor Deus fosse glorificado na enfermidade, morte e ressurreição de Lázaro, amigo do Senhor Jesus. Passe então a leitura. Capítulo 11, versículo 1. Versículo 1 do capítulo 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus:
teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Versículo 27. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Versículo 35. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar a Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém, glórias a Deus. Amém, glórias a Deus. Que passagem gloriosa, maravilhosa. Glórias a Deus. Onde todo esse texto, contexto bíblico aqui, o Senhor Jesus, patenteado no Evangelho de João, ele tinha um relacionamento com essa família, né? Os 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria, e era íntimo deles, conhecido. Então, normal que diante da enfermidade, quando vinham assolar numa casa, elas conheciam Jesus, conhecia a pessoa humana do Senhor Jesus, o quanto ele era misericordioso, compassivo, clemente, e diante da enfermidade, elas pediu
para chamar o Senhor Jesus que estivesse lá, né? E as irmãs mandaram, no versículo 3, constando aqui, mandaram para as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Glórias a Deus, né? Elas pediram o recado, a mensagem para a pessoa certa, né? Para o Senhor Jesus. É que iria se inclinar perante essa causa, essa enfermidade. E onde essa enfermidade foi assolar? Aquela casa, a casa daquela família que o Senhor Jesus amava. Elas tinham essa particularidade, sabia que Ele não ia deixar sem resposta essa mensagem, que iria ter resposta quando chegasse na pessoa do Senhor Jesus, chegasse aos ouvidos dele. E no versículo 4 fala: ao receber a notícia, disse Jesus: Senhor Jesus, Filho do Deus vivo. Ele já respondeu: o Deus onisciente e onipresente, que tem ciência de tudo, está em todo lugar. Ele já, pelo Espírito, ele falou: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E no 5, o Senhor afirma, segura, aqui pelo Espírito: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E desde então o Senhor Jesus sabia, a enfermidade, a morte, era por um propósito glorioso. O nome do Senhor Jesus seria glorificado, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo a enfermidade, ela vem cooperar para a honra e glória do Senhor Deus, quando Deus tem propósito para com os dele, para aquele que tem fé e crê. E o Senhor Jesus foi, e quando chegou lá na casa, e Lázaro já havia sido sepultado há 4 dias, né? E chegou lá, muitos dos judeus já estavam com as irmãs, os amigos que estavam ali cercando elas, consolando elas, não é? Como está lá no versículo 19, e muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de teu irmão. E como é bom, não é, meus prezados e valiosos ouvintes, quando nós temos amigos granjeados na dor, no luto, na enfermidade, não só amigos de festas, de banquetes, casas cheias. Como é bom termos amigos assim, né? E em Provérbios fala: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há um amigo mais chegado que um irmão, um amigo mais próximo. E fala que na angústia nasce o amigo. E chegou aqui o amigo Jesus, que amava essa família, e foi lá ser solidário. Ele teve empatia com a dor da enfermidade, a dor do luto, empatia nessa situação. É tão raro, né? Nós termos um amigo que se faz presente ali, um conselheiro, um pastor que está ali com você na hora do luto, da dor, da enfermidade, um ancião, um diácono, um homem de Deus, um presbítero, um cooperador de jovem, um cooperador oficial, né? Que esteja ali com você, uma irmã do Chico de Oração que te assiste, as irmãs Alba da Piedade que te assistem ali, que possa estar com você, dando esse conforto e esse amparo. Os piedosos, os homens de Deus piedosos, mulheres de Deus piedosas, que essa é a obra verdadeira irmandade, essa sororidade entre as mulheres, essa cooperação entre os irmãos, está ali na hora da dor. Pastor que procura saber o estado das suas ovelhas, e a ovelha aqui, as duas, a Marta e Maria, estavam oprimidas, estavam desoladas. Todos poderiam estar ali, como está ali. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Sobre o que aconteceu? Foram consolar, solidários ali àquela causa. Elas eram conhecidas, a família era conhecida.
Então, quem tem esse espírito de misericórdia, que é misericordioso, eles foi lá assistir, não é? A elas. É como está lá em Jó, no versículo, capítulo 30, capítulo 30, no versículo 20, traz, Jó capítulo 30, versículo 25, traz: porventura não chorei sobre aqueles que estavam aflitos, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? A minha harpa se tornou em luto e meu órgão em voz dos que choram. Como é bom estar cercado por pessoas assim, né? Que chora com aquele que está aflito, que se angustia pelo necessitado, por essas causas, pelos pobres, os que estão no leito de enfermidade e os seus entes amados, a família que está ali esperando a cura, o milagre do Senhor, que está naquela agonia de que está perdendo o seu ente amado. Não é? Os necessitados do Senhor, tantos necessitados e oprimidos. E glórias a Deus que o Senhor tem os deles aqui na terra, que leva aquela palavra de consolo, a palavra de Deus. E a palavra chegou aqui, o Senhor Jesus, o Verbo que se fez carne, habitou entre os homens, o próprio Deus aqui na terra, na pessoa de Jesus, chegou, né? Chegou aqui. No versículo 20 fala: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Marta já foi ao encontro de Jesus. E ela disse para ele no 21, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Ela tinha aquela certeza que a presença de Jesus num lugar, numa casa, tudo muda. Tudo muda. A presença do Senhor Jesus no quarto do enfermo, no hospital, no cárcere, tudo muda. Jesus chegou, a presença dele, né? Ele traz a solução, o consolo, o amparo, a cura. O Senhor Jesus chegou. Ele liberta de tudo. E no 22 ela disse: mas também eu sei que mesmo agora, tudo quando pedires a Deus, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Ela tinha aquela fé ainda, Marta, que o Senhor Jesus chegou, mas que se ele pedisse, ela intercedesse ao Pai, ao Senhor da vida, o autor da vida, poderia reverter, ainda que já tivesse sido sepultado no mundo dela 4 dias. E Jesus respondeu para ela, declarou-lhe Jesus no 23, teu irmão há de ressurgir. Ali o Senhor sabia o propósito dele naquela casa, o que ele iria fazer, né? Qual que era a obra ali, o objetivo principal, né? A prerrogativa ali era o milagre para arredondar para a honra e glória do Senhor Deus. E quem estava ali era a vida, né? É a vida. A própria vida estava lá. E Jesus falou no 24, ela replicou com o Senhor Jesus. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Ela cria na ressurreição dos mortos, no juízo final. Né? Ela andava com Jesus, ouviu os ensinamentos, tinha visto todas as maravilhas que o Senhor tinha feito, então já tinha essa confissão de fé, cria no que poderia acontecer, e na ressurreição de mortos, o Evangelho como estava sendo anunciado. E Jesus falou no 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Glória a Deus, glórias ao Senhor Deus. Olha, a vida, quem tinha poder para trazer o morto da sepultura, tirar dos caminhos da morte, era o Senhor Jesus, o autor de todo o milagre da vida, estava ali diante dela, se revelando. E ele continua nessa assertiva, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente.
indaga ela: crês isto? Ali o Senhor estava pondo a semente no coração dela, já para ela receber o milagre que iria acontecer. Crês isto? Não é? Se ela tivesse fé para crer isso, ela ia ver a maravilha que o Senhor ia fazer. E iria glorificar o nome do Senhor. Estava lá, estaria patenteado no coração dela que Jesus Cristo é o que opera o milagre e que Ele é a ressurreição e a vida. E a 7 diz: sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Confessou, né? Faltava ela ver pela fé a maravilha que o Senhor ia operar, que tudo provém do Senhor, né? Que Ele tem poder sobre tudo, sobre a vida, sobre a morte. Não é que o próprio Deus estava ali na pessoa do Senhor Jesus. Ele iria efetuar esse milagre, a ressurreição. E aí vem a maravilha depois, não é? No 28, tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria. Marta se retirou e foi chamar a irmã dela, sua irmã. Ele disse em particular: o mestre chegou e te chama. E Maria, ouvindo isto, levantou-se e depressa foi ter com ele. Jesus chegou. Esse é o Evangelho de Boas Novas, o Evangelho, as Boas Novas do Senhor Deus. Jesus chegou. Habitou entre os homens, está entre nós. Está entre nós. Glórias ao Senhor Deus. E os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Glórias a Deus. Patenteando aqui, para aqueles que não creem que Jesus veio em forma humana, corpo carnal, habitou entre os homens, e a pessoa humana do Senhor Jesus aqui, coração vivo, se comoveu perante a dor, perante o luto, perante de ver, se compadeceu das lágrimas dela, do choro, do sofrimento delas, das irmãs de Maria, quando viu ela chorando aqui. E Jesus, como ele já tinha falado antes no sermão da montanha das bem-aventuranças, ele já tinha falado, ele não poderia se negar a si mesmo, quando ele falou, capítulo 5 de Mateus, versículo 4, ele fala: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quem estava ali era aquele que tem poder de fato para consolar. O bálsamo da vida estava ali para consolar. Ele iria resolver aquele problema, atender o que elas nem imaginavam querer, mas duvidavam que seria possível ele trazer o irmão de volta. Mas elas estavam naquele propósito: se tu estiveres aqui, as duas, ele não teria morrido. Como se fosse agora é tarde, não é? Mas assim, elas tinham aquela convicção: se Jesus estivesse aqui antes da enfermidade, ele teria se levantado do leito da enfermidade, estaria conosco. Mas a presença do Senhor, seja qual tempo ele chega, antes, durante a enfermidade, antes para livrar da enfermidade, para revelar pela palavra, para que não venha aquela enfermidade, aquele mal, aquele laço, durante, se porventura, por infortúnio, não demos, por negligência nossa, não demos ouvido à palavra do Senhor. O Espírito diz na igreja que a revelação vem, não queremos dar ouvido, endurecemos nossos ouvidos, não damos ouvido quando o Senhor fala conosco amorosamente, de forma misericórdia. Aí a espada vem, acontece um infortúnio, o laço vem, mas o Senhor está
nesse meio e nos livra. E vem ver a palavra dele, e ele vem e cura a enfermidade, repreende aquele mal, liberta os nossos filhos, nossos esposos, as nossas esposas, liberta do cativeiro, ele vem de encontro e resolve. Jesus chegou no lar, chega numa casa, em qualquer lugar, numa empresa, qualquer órgão público. Jesus chegou, que alguém levou a palavra do Evangelho, a libertação, a mudança de cativeiro. E Jesus vendo a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. 34, e perguntou, onde os sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Tinha um propósito ali, né? Só queria saber onde ele estava sepultado. Não é? Já não tinha mais como velar. Já foi velado, já foi sepultado. Então o propósito ali era fazer a maravilha, sinal de maravilha que só o Senhor Deus pode fazer, né? Diante de um sepulcro, uma sepultura. Eles responderam, Senhor, vem e vê. Quem tudo vê, quem tudo assiste, Senhor Deus onisciente, onipresente, estava presente ali, tinha ciência do propósito daquela morte. E em 35, glória a Deus, Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus chorou. Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus chorou. Ele chora com os que choram. Ele chora conosco. Ele tem empatia pelas nossas dores, pelas nossas causas. Jesus chorou. Glórias a Deus. Ele chora contigo, mãe, que clama de noite pelo seu filho, pela sua filha, para que Deus liberte. Ele está com você, nesse deserto, nessa angústia, nesse quarto. Você é inclinada, dobrada com os joelhos ali no altar do Senhor, clamando, intercedendo de noite pela sua casa. Jesus chora com você. Ele intercede. Ele está ao lado do Deus vivo, Deus Pai, no céu. Ele intercede por nós. O Espírito Santo, nessa intercessão, dizendo, Abba, Pai, basta só isso. Quando não temos mais lágrimas, nossos gemidos já é só sussurrar. Ele vem, intercede e traz a bênção e liberta. Ressuscita os nossos mortos espirituais, os que estão fora dos caminhos do Senhor, os nossos mortos, que estão entregues a tudo cativeiro, a toda sepultura, que está refém naqueles sepulcros, que está refém sob ameaças de opressões, de homens violentos, de cativeiros, de tribunais de exceções, sob ameaça de traficantes, sob o assédio e ameaça de policiais, que está sendo perseguido, que está longe da sua casa, que está preso, essa sentença longa, essa condição de apenado. Jesus chora com você, mãe, pai, homens de Deus que estão clamando pelas perseguições que sofre a igreja do Senhor Jesus. Você não está sozinho. O Senhor Jesus chora com você. E chegou hoje. Ele veio tirar você desse sepulcro. Tirar você dessa enfermidade que cheira a morte. Que já deram por certo. Que não tem mais jeito. Aquilo que desenganam. Deus que veio para dar vida, Ele chega. Ele chora com você. Jesus chorou. Jesus chora conosco as nossas lutas, as nossas dores. Jesus veio ao seu encontro hoje. Jesus chorou. Jesus chorou. A pessoa humana do Senhor Jesus
misericordioso, compassivo, clemente. Senhor Jesus, o amigo que sempre nasce na angústia, está conosco na angústia. E nos dias alegres, depois que Ele nos concede a bênção, todos os dias de Emmanuel, Deus conosco. Aquele que vê todas as nossas lágrimas no nosso travesseiro, onde ninguém vê. Ele vem ali, enxuga e consola. Passa o bálsamo no seu coração, pega o seu jugo e te dá paz, consolo dele, o bom Consolador, Senhor Jesus, Emmanuel, Deus conosco. Jesus chorou. Então, no versículo 36, os judeus disseram: veja quanto o amava. Eles testificaram ali o amor do Senhor Jesus por aquela família, por Lázaro, que estava naquela sepultura há 4 dias. Mas, em meio às bênçãos, sempre tem aqueles que objetam, né? Sempre tem os contrários à operação do Senhor, os descrentes. E no 37, mas alguns objetaram. E eles falam: não podia ele que abriu os olhos aos cegos fazer que este não morresse? Não é? Mas Deus não estava atento para isso. O Senhor estava ali, comunhão, sabia assim que Ele ia fazer, o propósito do Senhor que Ele ia fazer. Então, relevou refutou esses pensamentos deles, porque Deus bem sabe que está no coração do homem, e ignorou isso, né? E o Senhor estava comprometido com a família, com a Marta e Maria. E no 38, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. E era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Ele foi até o sepulcro, né, que estava fechado ali com uma pedra. E aí veio a operação de maravilha, né? Parte do Senhor Jesus pediu aquilo que os homens podem fazer: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Não é? O Senhor havia falado para ela, como está lá no versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele já tinha revelado para ela antes disso, para Marta. E no 26, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? A palavra tinha sido revelada para ela antes, que o Senhor ia fazer. Na dúvida, né, que é a pedra, tirar a pedra do sepulcro, a pedra do nosso coração. Essa dúvida, a gente, tirando essa pedra, a gente não consegue pegar a revelação que é dada pela palavra. No sonho, quando Deus fala, o próprio Jesus nos assegura que o nosso coração, a gente duvida: não vai acontecer isso. Pela fé, temos que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque ele fala que aqueles que creem nele, creem que ele é galardoador daqueles que o buscam. E elas iriam receber o galardão delas aqui. O irmão ressurreto de volta ao convívio. Porque é uma família, 3 irmãos. Já não tinham pai nem mãe. Então, o que faltava a presença de um irmão, um homem dentro de uma casa com 2 meninas, não é? Tem tudo isso, o lado familiar. E o depois da morte, como elas iriam se sentir, como estavam, ainda que estivessem amparados pela que eles estavam consolados, mas consola 1, 2, 3 dias depois, você não vê mais ninguém. O irmão te visita 1 dia, depois vão todos embora. Depois não quer. Poucos aqui visitam para saber como está aquela família. Se Deus levou o provedor daquela família, quem vai assistir essa família agora? Quantas viúvas assistidas na casa do Senhor? Quantas viúvas? Glórias a Deus, que palavras o Senhor afirma na sua palavra: Pai dos órfãos e juiz das viúvas.
É Deus na sua santa morada, no Salmo 68. As viúvas têm tantas demandas, a cozinha dela, o pão dela, o armário dela. Se não é a igreja, a obra da piedade, quem que assiste a viúva, os seus filhos? Depois que se enche o cabeça da casa, o Senhor recolhe e não tem mais jeito. No velório, quantas pessoas, e depois ela está sozinha para a criação dessas crianças, dos filhos, e manter essa família. O mais difícil, manter nos caminhos do Senhor. Precisa muito do povo de Deus, da irmandade, dos irmãos ali visitando, cuidando, amparando essa família. E Jesus trouxe um amparo aqui. E quando ordenou, tirai a pedra, possamos tirar a pedra da incredulidade do nosso coração. Remover todas as dúvidas dos nossos pensamentos, daqueles que objetam. Fez tanto milagre, pode fazer esse. Deus, na soberania dele, hoje ele faz aquilo dentro da vontade dele, né? É dentro da soberania dele, que é boa, perfeita e agradável. Ele sabe do que nós necessitamos. Ele sabe. E nós servimos a Deus por aquilo que Ele é. O Senhor Deus mata. Ele mata. Dentro do propósito dele. Ele leva a vida dele, a alma é dele, o fôlego de vida que estamos em nós, cujo fôlego de vida está no nosso nariz. Algo tão desprezível, né? As pessoas não atentam, mas somos nada. Ele é o autor da vida. Se ele quiser tirar nossa vida, ele tira. Como Jó falou, nu eu nasci, para lá eu tornarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E tirou todos os filhos dele num único dia. E ele, quando justificava com Deus, ele falava: porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, e não se angustiou a minha alma pelo necessitado. A minha harpa se tornou em luto e meu órgão em voz do que choram. Né? Jó estava se justificando com Deus. Está passando isso, se justificando. E quantas pessoas, não é? Um levita, quando ele toca a música que está falando naquele lamento, ele lamenta no coração, então a harpa dele vai se lamentar. Se ele está lamentando pela dor do aflito, quando ele toca, quando vai fazer uma visita, o violoncelo dele vai se lamentar, as cordas vão se lamentar, a flauta vai chorar. A flauta chora quando entoa uma música. Ela chora. Os violinos, as cordas do coração. O órgão em voz dos que choram. O órgão lamenta. Ele sente aquela dor. Esse é o verdadeiro levita, que adora a Deus em espírito e em verdade. Quando ele está tocando, o órgão fala aquilo que Deus quer falar. A voz dos que choram. A voz de adoração ao Senhor, porque tem unção. O levita precisa ter unção do Senhor Deus, porque o instrumento vai fazer aquilo que está no coração dele. Ele profetiza através de um instrumento, através da música. Jó fala: minha alma se tornou em luto e meu órgão em voz dos que choram. Em continuidade, no 39, ratificando aqui, então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe a Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? O Senhor reiterou, afirmou, assegurou para ela de novo: crê, precisa crer. Se creres verás a glória de Deus. Tira essa pedra do seu coração. Tira essa pedra, essas ideologias, essas crendices que acham que é o seu eu que resolve tudo. Essa idolatria vã, o seu eu resolve. Se renda aos pés do Senhor Jesus. Se entrega a Ele. O Jesus é manso. Ele está batendo na porta do seu coração. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor já tem falado ao seu coração. E hoje Ele fala: tirai a pedra.
ainda que está cheirando mal, toda essa situação que você entrou, essa cama que você entrou, esse lugar que você está, cheira mal. Mas Jesus vai chegar e mover o milagre, tirar você desse sepulcro que você se encontra, desse abismo que cheira mal e que faz mal para toda a sua família. E no 41, tiraram então a pedra. Glórias a Deus. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Glórias a Deus. E Jesus fala: aliás, eu sabia que sempre me ouve, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Jesus já sabia que dentro desse propósito que ele iria operar ali, o que ele iria fazer esse milagre, sinal, maravilha, muitos iriam crer por esse sinal efetuado, por essa maravilha. Então o propósito dessa enfermidade, morte e ressurreição chegaria nos corações de alguns que tinham uma pedra no coração, a incredulidade, e não criam estavam perante o Deus vivo ali, o Senhor Jesus, o autor da vida, a ressurreição e a vida estavam ali, que estavam falava para ele: se creres, verás a glória de Deus. Eles iriam crer no Senhor Jesus a partir de então. E quando o Senhor falou isso, de imediato saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Deus onisciente, onipotente, na pessoa do Senhor Jesus, ele falou, o Senhor só falou, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Chamou o morto, que tem um nome, Lázaro, que fora morto. Hoje o nome, se estivesse no obituário, como seria isso, fazer tudo isso que tudo ritual fúnebre, toda a burocracia quando o sepultamento de uma pessoa, de um ente amado nosso. Aqui o Senhor Jesus falou: Lázaro, sai para fora, vem para fora, vem para o seu, vem para a sua família, sai desse lugar, vem para os seus. Jesus falou, deu uma ordem, e ele veio. O mundo espiritual bate uma ordem, como está ali, João falou no Evangelho de João: o homem não recebe bem algum se de cima não for dado. E no mundo espiritual já tinha dado a ordem que era para Lázaro sair do sepulcro. Que Jesus ainda fala nisso, no 42. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Os céus, a terra cooperando para a vontade do Senhor. Como diz a oração do Pai Nosso: Pai nosso que está no céu, santificado o seu nome, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, em conformidade com a vontade do Senhor no céu, soberana, boa, perfeita e agradável. E aqui a vontade soberana do Senhor, que era permitiu que Lázaro fosse ressuscitado para que o nome dele fosse glorificado. A enfermidade, a morte e a ressurreição redundou na glória do Senhor Deus e na salvação dos que viram esse testemunho, a ressurreição dele, ele de pé ali, saindo do sepulcro, depois que o Senhor Deus falou: Lázaro, vem para fora. Saiu com a consciência, andando. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Olha, a morte cerebral, morte dos órgãos. Não se fala não registra qual enfermidade que ele foi acometida para levar ele a óbito. Mas tudo aqui voltou. Deus ordenou voltar tudo. A consciência. E vai andando com teus caminhos. Volta bem para fora. Ele foi andando de encontro aos seus. E quem estava ali? Jesus. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Se me livre.
estava todo atado com tudo aquilo, nas mãos, os pés atados, saiu e a parte do homem era tirar a pedra. E agora é desatar daquilo que ele estava atado. O Senhor Jesus fala, vem para fora, te liberta desse cárcere, né? O pior cárcere é o cárcere moral, do coração, o cárcere da mente, né? E aí depois o Senhor entra, liberta dessa forma, tira desse sepulcro sua mente, seu entendimento, seus desejos, seu querer, não está mais acorrentado pelo inimigo da sua alma, o Senhor das trevas. Então você consegue ver, enxergar com a consciência, desintoxicado, livre dessas drogas, de tudo isso, você consegue voltar para os seus. Saiu do sepulcro, o Senhor Jesus te ressuscitou, te libertou desse caminho, te libertou, tirou todas as amarras, os tubos da boca, tirou tudo do enfermo, tirou. Ele está de pé, consciente, e deixa-o ir. O médico dá alta, faz todos os exames, não consta mais nada. O Senhor tirou do sepulcro da enfermidade, estado terminal, dá tratamento paliativo, não é? Aquele estado de morbidade, todos assediadores de morte ali, só esperando para registrar o óbito, não é? Esperando já, fazendo com que a família já está vendo ali o funeral, que vai gastar, já está preparando, vem despedir dele, vem, já está indo. Não, o Senhor da vida chegou, o Senhor Jesus chegou aqui, chegou hoje. A última palavra dele, e a última palavra dele foi, Lázaro, vem para fora. Essa palavra que permanece e que fica. E ele fala para os homens, desatai-o e deixai-o ir. O Senhor dá ordem hoje para aquele que quer tomar sua vida nesse cativeiro, nesse tribunal de exceção. Tribunal de exceção, de opressão e de morte. Te prepara sua cova para que você deite lá, ou ele faça você cavar essa cova para você ser julgado, abatido ali, esse tribunal de exceção, o abuso de autoridade, o arbítrio, de suposta execução, para que amanhã você seja mais um enquadrado na lista aí, mortes presumidas. O Senhor dá uma ordem hoje, vem para fora. Ele vai tirar você dessa cova, desse cativeiro, e vai dizer para o opressor, deixai-o ir, porque o Senhor vai enviar os exatores dele aqui na terra que ele tem. O justo juiz envia o exator dele e vai dizer, liberta-o, desatai-o e deixai-o ir, e nunca mais você será ameaçado, oprimido, extorquido, expoliado. E o Senhor liberta hoje você disso, dessa chantagem digital, dessa extorsão, desse meio digital. Alguém que está te oprimindo e dizendo, opressor, eu vou revelar essas fotos, eu vou mostrar tudo, que está subjugando a sua família, para que pague essa extorsão, para que pague esse valor que eles não têm. O Senhor está te libertando disso, e libertando você da mão desses opressores. Você está com os pés, as suas mãos ligados com ataduras, essas ataduras digital, esse vício. Usou o seu corpo para isso, mas o Senhor vai te libertar hoje, e libertar toda a sua família. Vai tirar do seu rosto esse manto, esse lençol escuro, desse computador, dessa tela, e vai te libertar desse vício, e te libertar de quem está te chantageando, deste opressor maligno, desse opressor, cujo intento dele é levar a tua vida,
é levar a tua vida no final dessa chantagem. O Senhor fala, desatai-o e deixai-o ir. Nunca mais você vai ser oprimido. Hoje o Senhor diz, vem para fora, sai desse quarto, vem para fora, vem para os seus, vem viver uma vida limpa com os seus, com olhos abertos, e veja a vida que está aqui fora, longe desse sepulcro. As algemas foram quebradas hoje. O Senhor te libertou. E por fim, o Senhor fala que muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar a Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram os feitos que Jesus realizara. Ou seja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, estão sob o seu propósito. A família Lázaro, Marta e Maria amavam o Senhor Jesus, o Senhor os amava. O Senhor amava aquela família e o Senhor Deus permitiu que fosse usada essa família, a enfermidade nessa casa que assolou, a morte que visitou, todavia a ressurreição veio de uma forma gloriosa para que outras famílias crescem, né? Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Numa visita numa casa, através da morte, para consolar elas ali, para prestar condolências àquelas meninas, o Senhor se rebelou ali e operou a maravilha no sepulcro, trouxe Lázaro de volta para o convívio da sua família, das suas irmãs, e creram. Os demais creram, alguns creram nesse sinal e maravilha que o Senhor fez. E por quem efetuou esse milagre? O Senhor Jesus, o autor da vida. O Senhor Jesus, aquele que diz para Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Você crê? Tira a pedra. Toda a morte física e espiritual o Senhor liberta hoje. Ele chegou, Jesus chegou. Ele chora com os que choram por você. Ele leva essas lágrimas. Os anjos do Senhor recolhem essas lágrimas, colocam no odre e leva para o céu. E essas lágrimas redundam aqui em libertação e louvor para a honra e glória do Senhor Deus. O nome do Senhor é glorificado. Essas lágrimas, quando voltam, as lágrimas da sua mãe, do seu pai, as lágrimas dos pedidos de oração nas igrejas, aqueles pedidos que são entregues para o anjo da igreja, para o pastor, para o ancião, para o cooperador ali. Esses pedidos de oração não são em vão. Elas pediram, mandaram um recado para o Senhor Jesus. O nosso irmão está enfermo. Nenhum pedido na casa do Senhor, nenhum pedido de oração, ele não tem retorno. Pela fé, no nome de Jesus, os pedidos que são feitos ali, que os homens de Deus apresentam, tem resposta. O Senhor dá a resposta. E respondeu aqui, Lázaro, vem para fora. E o Senhor fala, vem para fora hoje. Saia desse lugar, vem para fora. O Senhor quer te libertar. E muitos que estão ouvindo essa palavra ouvirão ainda, crerão que verdadeiramente só Jesus liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor Jesus trouxe para fora o que estava morto há 4 dias, que tinha os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto no lenço. E há quantos anos você está atado nessas algemas e nesses caminhos, nessa máscara, nessa cobertura, escondido? Quanto tempo você está nessa capa? Quanto tempo? Quanto tempo você está cheirando mal com esse cheiro, né? Com essa aparência, vil, desprezado por todos, pela sociedade? Quanto tempo?
Senhor Jesus fala: vem para fora hoje. Hoje é o dia aceitável para a sua salvação, para você ser liberto. Hoje. Venha, o Senhor Jesus está te chamando. Ele vai desatar tudo no mundo espiritual. Todas as armadilhas, todos os nós. Ele vai romper todas as algemas e os grilhões. E vai dar uma ordem para quem te aprisiona, o inimigo da sua alma, que quer te matar, porque ele quer a sua alma. Porque é a salvação, a alma, ela tem sede, é a salvação eterna. Ele não quer que você seja salvo. Ele vai dizer no mundo espiritual: deixai-o ir. A ordem do Senhor Jesus, imperativa, a ordem de Deus, que tem poder sobre a vida e sobre a morte. E eu despeço deixando, é para todos. O que está em Romanos capítulo 12, versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Chorai com os que choram. O Senhor Jesus chorou. No versículo 35, ele chorou. O Espírito Santo do Senhor Deus que habita em nós, ele nos confere isso. Nosso Espírito testifica com aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. E nós choramos com os que choram. Levai as cargas uns dos outros. Chorai com os que choram. Que Deus vos abençoe e vos guarde nesse dia, 9 de outubro de 2024, quarta-feira. Eu desejo-lhes a paz do Senhor Deus.
ela murcha, a tua igreja, ó bendito Salvador, sem tua graça ela murcha, ficará sem almas, ó Senhor, santifica nossa